A arte medicinal é, sem dúvida, a arte de matar. Provocações. Ainda provocações. Bom, hoje vocês preparem seus corações. O senhor que está aqui ao meu lado, hoje, ele é psicanalista, escritor, jornalista, dramaturgo e, antes de tudo, um anarquista. Um anarquista graças a Deus? Não. Um anarquista graças a Eros. Um militante do prazer, um guru brasileiro, um guru da contracultura do terceiro mundo verde e amarelo. Qualquer coisa mais que eu diga sobre ele será sempre um quase nada perto do que ele dirá sobre si próprio, sobre o mundo, a vida, as pessoas, as coisas. Vocês, esses jovens que assistem esse programa, uns 15 ou 1 milhão, não sei, nunca ouviram falar dele? Segurem-se. Ele é Roberto Freire. Roberto Freire. Grande provocador do mundo. Comece nos provocando. O que é a vida, Roberto? Bem, eu não sou muito interessado na vida, não, sabe? A vida é uma coisa que não me... Eu não curto mesmo. Porque eu já cheguei à conclusão, espero que as pessoas também um dia cheguem, que é o amor, não a vida, o contrário da morte. Porque viver sem amor, você está apaixonado, você está radical, brigando, não vale a pena. A vida é uma chatura, coisas iguais. A vida é uma causa perdida? Não, mas é uma causa desinteressante, porque ela em si não está vinculada à luta, à criatividade, ao amor, à paixão. Eu gosto de estar apaixonado, estar namorando. Isso um romanticão, um romanticão. Um romântico. Vai se fuder até o fim. Digo que eu sou um velho hippie romântico, é mais ou menos isso. Roberto Freire, não o nosso político Roberto Freire, nosso grande poeta e escritor Roberto Freire. O que é a morte? Isso é uma questão muito interessante que eu venho discutindo muito no ambiente da psicologia. Eu sou antipsicanalista, né? Sou contra a psicanálise. E a psicanálise tem essa coisa ridícula de acreditar que a morte existe, que a morte é um estado. E não é verdade. Ele acredita no instinto de morte, uma coisa que eu acho totalmente ridícula e absurda. Para mim, a morte é uma palavra que designa o fim da vida. Mas uma palavra apenas. Mas ela não é nada. Ninguém pode dizer nada sobre a morte. Ninguém viveu isso para poder contar. Diga uma coisa, morrer é só não ser visto? Para mim é. Para mim, não. Morrer é você não se deixar ver. Você não está sendo visto, percebendo que não está sendo visto. Aí já aprofunda mais. Agora, conte para os jovens que assistem esse programa, e não os que conhecem, não. Esse programa que quase ninguém vê, não fique preocupado, pode contar, falar o que você quiser. Para os não jovens também, vamos lá. Roberto, quem é você, hein? Essa pergunta é difícil de responder, porque há pouco tempo eu tentei fazer uma autobiografia. Me senti muito ridículo fazendo isso, porque eu acho a autobiografia uma pretensão. Sempre mentirosas as autobiografias, né? Sempre de autovalorização. Porque falta coragem? Eu não tinha tesão por isso. Eu achava que minha vida estava vivida e pronto, acabou, não tem que escrever sobre ela. Mas aconteceu um negócio muito forte, que foi estar relendo nessa época o meu poeta predileto, que é o Arthur Rimbaud. Nada menos que Rimbaud. Nada menos, mas é a minha paixão, minha vida inteira. Eu sempre tentei traduzir Rimbaud, nunca consegui, mas enfim. Mas eu conheço francês o suficiente para entendê-lo. Eu estava lendo o Rimbaud, vi uma frase dele numa carta para um amigo em que ele diz: os poetas franceses são os imbecis, todos eles, porque não sabem que eu é um outro. Os projetos e nada funciona, nada engrena ainda, né? Vamos ver. Estamos torcendo para engrenar. Um pouco preocupante, né? Com tantas crises, com tanta coisa aí ruim, principalmente a violência, né? No nosso país é muito grande, então é um pouco preocupante, sim. E eu acho chato. Eu percebi isso, me pegou muito, falei, mas é verdade, eu sou um outro. Aí comecei a escrever sobre esse outro, que são as pessoas que eu conheci,
sabe? São pessoas como você, com todas as pessoas com as quais eu convivi. A nossa geração. A nossa geração foi maravilhosa. Tem gente muito medíocre, muito imbecil, né? Mas ao mesmo tempo tem pessoas que eu considero fascinantes. Me diga uma coisa. Então é sobre elas que eu escrevi. Minha biografia chama-se Eu é um Outro. Eu falo sobre essas coisas. Me diga uma coisa, Roberto. Curioso, né? O Rimbaud, aos 17 anos, escreve um dos maiores poemas da França, Le Bateau Ivre, e o Goethe termina o Fausto aos 83. Impressionante, né? Quer dizer, nós temos tempo ainda. Exatamente. Não fomos Rimbaud. Mas podemos tentar ser Agora, Goethe, né? fala sobre a ideologia do prazer. Para mim, existem duas ideologias que comandam o comportamento humano. É a ideologia do sacrifício e a ideologia do prazer. A ideologia do sacrifício são todos esses comportamentos que você vê em que você é capaz de abdicar do seu prazer para que outros tenham prazer. As religiões, o catolicismo, as religiões judias, judaica, católica, a psicanálise, né? Que é que você tenha senso de realidade, né? Como se fosse sacrificar a sua verdade. O Partido Comunista, né? Que promete um paraíso depois de conquistada a vitória. E o paraíso eles conquistaram, ficaram 70 anos no poder, e não veio nada, quer dizer, veio o capitalismo de volta, né? Então, essa ideologia do sacrifício é que mantém o autoritarismo no mundo, é que mantém as pessoas submissas ao poder, né? Existe a outra, que é a ideologia do prazer, que é a ideologia que eu aqui no Brasil chamei de ideologia do tesão. Eu acho que nós não podemos fazer absolutamente nada que não seja a serviço do nosso tesão. E eu escrevi até um livro com esse título, Sem Tesão Não Há Solução, porque para mim, como terapeuta, eu sempre ajudo meus clientes a tocar suas vidas através do tesão que eles sentem pelas pessoas, pelas coisas, pelas profissões. Porque realmente, sem viver as coisas com tesão, não vale a pena viver. Um momento. Estava eu e Marcélia na casa de João Cabral de Melo Neto, e eu era jovem, furiosamente delicado, e dizia coisas que me vinham à cabeça para um dos maiores poetas do mundo, não é? E eu sempre falava com um grande tesão quando jovem, coisa que eu fui abominando depois, porque o João Cabral me disse o seguinte: olha, Bujanra, quando me dizem que uma coisa é fria, eu começo a gostar. E aí o ferro é frio, mas de onde ele vem, como ele veio? Tudo bem, vamos lá. Uma pergunta muito fácil. É por isso que o João Cabral tinha aquela dor de cabeça incurável. Porque ele não sentia prazer, só sentia frieza. Meu Deus. Mas fez coisas maravilhosas. Não só fez coisas maravilhosas, como foi um dos maiores amantes das maiores mulheres da Espanha, da França. Fiz uma viagem com ele pela Andaluzia, então, para ele visitar a namorada dele, aquela bailarina. A sevilhana maravilhosa. Bom, uma pergunta fácil. Quando é que o Brasil se tornará anarquista? Vai matar o Papa, assim? Quando é que é? Olha, eu acho que ele já é. O anarquismo não é uma ideologia que se transforma em prática política, porque não tem partido, né? Então não se enquadra nesse processo de compreensão da política ocidental. O anarquismo é um estado de espírito, é uma ideologia que procura renovar todos os processos da vida burguesa capitalista. Depois da Revolução Industrial, o anarquismo foi afastado porque ele propõe exatamente o contrário do que se produziu, né, o capitalismo depois da Revolução Industrial. Mas o anarquista, ele faz a revolução nele, dentro dele, nas relações dele e no trabalho dele. E isso vai ampliando, você vai contagiando as pessoas, né? Tem mais que 3 ou 4 do Brasil? Milhões. 3 ou 4 milhões. Olha, eu digo a você que não, eu estou fazendo uma brincadeira agora, mas não é isso, não. E quando eu era jovem, existiam poucos anarquistas. Hoje existem muitíssimos, de todos os níveis, intelectuais anarquistas. Onde tem mais intelectual anarquista produzindo mais obras sobre anarquismo é nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, na França. Na França eu morei uns tempos lá. Existe a Confederação Anarquista. O anarquismo ajudou o Bush no Iraque? Não. O anarquismo ajuda os que ele chama de terroristas. Porque o anarquismo, os terroristas fazem um tipo de política, um tipo de guerra completamente anárquica. Não é processo pegar em armas, cada do tiro, ver quem mata mais ganha. Não é isso. Eles lutam por uma ideologia que está misturada com a sua religião,
mas é uma coisa extraordinariamente forte em que os caras põem sua vida a serviço. A gente tem que acreditar um pouco nas pessoas, porque a gente tem dúvida de todo mundo, a gente tem uma base uma expectativa que a gente anda na rua com medo de tudo, entendeu? Então a gente também tem que acreditar um pouco na gente e mostrar que a gente também tem que... Hoje o policiamento, a gente está com medo também do policiamento. Olha, o que eu gostaria que as pessoas soubessem é que eu sou uma jovem estudante de comunicação, estou aqui fazendo um trabalho para ver como é que é a entrevista, principalmente de rua. E o que eu quero mesmo é me tornar uma grande comunicadora para poder provocar, para poder instigar. E o que eu quero é que essa televisão no nosso Brasil seja muito, muito melhor. E, gente, estou estudando para isso e aqui fica o meu compromisso, o meu comprometimento com o povo brasileiro. Um anarquista surge nas categorias do operariado, do povo. São pessoas simples, pessoas comuns, que simplesmente o ideal da anarquia é um ideal mais simples que possa existir. Ou seja, a felicidade e a liberdade para todos de maneira igual. Me diga uma coisa, você sabe que uma vez estava em Brasília e ouvi um senhor do Ceará falar assim, era um negócio sobre transparência e ética. E um senhor do Ceará falou assim, nós temos um bairro aqui, chamado São Clemente, em Fortaleza, que ele resolveu viver comunitariamente. Ele começou a esquecer o governo, esquecer os bancos, começaram a viver entre eles. Por exemplo, assim, olha, se você me ajuda a levantar este muro, eu conserto essa sua calça que está rasgada. E começaram a emprestar dinheiro, assim, de R$20 até R$300. E começou a dar tudo tão certo. Mas como é que vocês emprestam dinheiro? A gente olha, vê se a pessoa é boa ou não, pergunta, você conhece? Conhece? E nunca ninguém deixou de pagar. Começou a funcionar tão bem e aí entrou o Banco Central lá. E aí entrou o Banco Central, quis cadastro, CPF, carteira de identidade, e aí acabaram com tudo. Você acha que aquele momento é um movimento inconsciente da anarquia? Sim, com certeza. O anarquismo, a anarquia é baseada fundamentalmente no apoio mútuo, nas relações verdadeiras, relações de confiança, de afinidades. E por que, por exemplo, que só por uma ideia anárquica, vocês não constroem um partido da anarquia para terem candidatos anárquicos para se divertirem com a anarquia dentro de um processo governamental que vocês querem derrubar? Mas aí não tem graça. Será que não tem? Para que precisamos de governos, por exemplo? Ou de governantes, ou os legítimos representantes do povo. Um homem-bomba é um anarquista. Você representou perigo para os militares no poder? Eu fiz parte de uma organização subversiva que chamava-se Ação Popular. E militei especificamente junto à classe estudantil na Universidade Católica. Agora, você foi preso 13 vezes, por que não acabaram com você de uma vez? Não, porque eles precisavam que eu ficasse vivo para continuar, eles tentavam que eu fizesse denunciasse meus próprios companheiros. Eles aprendiam que era subversão nas torturas, nas violências que praticavam. Bateram em você? Mas muito, cara. Mas eles batiam de uma forma covarde, de uma maneira idiota. Mas eu fui salvo pelo Mário Schemberg, porque eu tomei um ódio, uma das prisões, que ele era um mesmo torturador todos os dias, né? Você o encontrou depois, muitos anos depois, não? Entrei. Mas quando eu saí da prisão, eu queria matar aquele torturador. E o Mário Schemberg me impediu. Ele disse, se você fizer isso, você vai acabar preso e morrer porque matou um imbecil, um idiota, um sadomasoquista. Nós temos que acreditar na nossa luta até o fim da nossa vida, né? Se você lutar pela liberdade, pela democracia, né, como você está lutando, é muito melhor do que matar um torturador. E você ouviu alguma vez depois? Eu vi várias vezes. E aí? Ele foi para mim uma das pessoas mais completas que eu conheci. Porque ele era um marxista, eu não sou marxista, eu sou anarquista, né? Mas nós tínhamos muita coisa em comum, que era o amor às artes, né? Ele era um grande apaixonado pelas artes. Você está falando de quem? Não, estou falando do Mário Schemberg. Não, eu estou perguntando se você viu o torturador. Não, eu seguia esse homem, fui até a casa dele, aprendi todos os trajetos, o que ele fazia, preparei meu revólver e ia matá-lo mesmo. Sim, mas você nunca chegou a conversar com ele depois? Ele não conversava, ele era um cirurgião que entra em cena e faz as coisas dele e ia embora, mas fazia com uma frieza.
Não é como outros, né? Como... Porque tem peças de teatro, por exemplo, Pavlovsky, argentino, põe o torturador, né? Aquele outro autor chileno também. Mas sabe que eu não dou muita importância à tortura, nem à repressão. Eu acho que isso era o papel deles. Eles queriam tomar o Brasil, né? Chegar para os Estados Unidos e os Estados Unidos ajudou, eles tomaram o país e botaram. E qual foi a violência militares mais violenta que você viu? Parece que o Fleury mandou cortar as mãos um prisioneiro político que tinha tiques nervosos, ele mandou cortar a mão. É verdade? Esse eu soube. Eu não vi isso. Eu soube e fiquei desesperado porque era um rapaz que eu conhecia, da Católica. Mas a coisa pior que eu assisti, mas ao mesmo tempo se tornou uma das coisas mais interessantes do ponto de vista dramatúrgico, foi uma amiga minha, uma mulher que eu até amei mesmo durante algum tempo, que foi presa ao mesmo tempo que eu, e lá no Rio, no calabouço, a minha cela ficava aqui e a dela em frente, a gente se via pelas grades. Uma noite um tenente entrou com soldados lá e disse para ela: é a última chance que eu lhe dou, ela tinha sido muito torturada, para você dizer quem é a liderança, quais são o endereço dos líderes desse movimento. Ela disse: eu não vou dizer nunca, pode parar. Não. Ele falou: bom, então agora você vai ter a tortura que você merece. Mandou que os soldados descessem as calças, excitassem-se, levantaram a saia dela e os soldados se aprontaram para em cima dela. Né? Ela disse: oh, que ótimo, eu estou tanto tempo presa, que eu não estou tendo sexo, que bom. Todos vocês três, ai, que ótimo. Vem você primeiro, eu gostei mais do seu tipo, venha e tal. Os três broxaram, sabe? E o tenente ficou desesperado, gritava com eles. E dizia: mano, não consigo. Saíram humilhados, né, da cela. E ela cai, quando eles saíram, ela caiu no chão. Eu percebi que ela tinha até desmaiado, porque ela chorou muito depois. Porque ela fez um esforço para realizar uma antiviolência, uma violência extraordinária contra ela mesma, né? Mas ela se defendeu, né? É uma história, mas é uma das torturas mais terríveis. Mas havia outras, teve todo tipo. Por exemplo, fuzilamento falso. Diziam que você ia ser fuzilado às 4 horas da manhã, para se te pegavam, te encostavam no muro, mandavam preparar as armas e não atiravam. Mas eu me lembrava do Sartre, né? Claro. Lembrava sempre do muro, né? Dizia: mas não adianta, porque o Sartre dizia: você já morreu. Se você não morrer fisicamente, você já morreu emocional e fisiológico. Me diz uma coisa, Roberto. Em 1963, antes da sua Revolução, quando nós acreditávamos no esclarecimento popular, você editava Brasil Urgente, um jornal de esquerda católica. Você era o igrejeiro? Não, eu nunca fui católico, mas eu fui fascinado pelos dominicanos durante um período da década de no ano de 62. Eu conheci o Frei Josafá, que era um homem que eu fui conversar com ele, e a conversa dele era extraordinária, porque ele tinha a mesma ideologia que eu. Era um revolucionário nato, né? E estava escrevendo um livro chamado Evangelho e Revolução, que eu li e ajudei ele a acabar o livro, inclusive. Que era um livro de esquerda, um livro socialista. E ele me propôs fazer esse jornal. Então eu aceitei, porque eu achei que a ideologia dele era aquela, né? Então o jornal teria o jornal de católicos, mas não sobre o catolicismo, não a favor do catolicismo. Era um jornal contra a ditadura, contra a corrupção, contra a impunidade, etc. Então eu fiz o jornal com eles, eu fiquei com o diretor responsável, o Frei Carlos era o diretor-presidente. O jornal saiu, foi um escândalo na época, né? Porque era um jornal radical mesmo, como eu sempre fui radical, e tudo que eu fiz foi nesse sentido, de radicalizar sempre as coisas na política, sobretudo. Mas catolicamente, Roberto? Mas olha, eu estava ao lado de alguns católicos que pensavam meio, não do jeito com que a igreja propõe a criação da social. AP Foi com o padre Vaz.
mas que tornou-se depois um movimento marxista-leninista. CPC, né? Marxista-leninista. Tá? A AP terminou. Você acha que o Chico Buarque achava isso? Betinho achava isso? Não sei o que eles pensavam, não posso falar por eles, mas eles tinham uma ideologia parecida com a minha e com a do Frei Carlos naquela época. Vamos lá. Que era contra, mas deixa eu terminar, isso aqui que é rápido. Só que o Frei Carlos me traiu, e traiu o jornal, que é o que vocês se espantavam de eu estar metido com os católicos. Foi a última vez que eu me liguei a qualquer trabalho com a igreja, porque eles são traidores, eles são mentirosos, eles são horríveis. Para de provocar, Roberto, que provocador. Fugiu, e no dia 1º de abril de 1964, foi levado para a Suíça e ficou lá e nunca mais voltou. Voltou há alguns anos, mas ficou 20 e tantos anos lá, por ordem do Vaticano, porque eles tiraram do Brasil todos os padres que podiam ter alguma ligação com a esquerda. Você acha errado se salvar? Não, eu acho que deve se salvar se você não se trai. Mas ele se salvou traindo-se e traindo toda... Ele acredita que se traiu? Olha, eu nunca mais falei com ele, eu tenho horror a ele. Mas ele disse a pessoas que tudo que eu escrevi já num livro sobre ele, inclusive na minha autobiografia, eu conto tudo isso, ele disse que eu tenho razão, que ele precisou fazer isso, porque ele preferia, ele tinha fé em Deus e essa coisa aí, a igreja, o Papa manda, e o Papa mandou, ele obedeceu. Mas nós não somos assim, não é? Eu me lembro não de tem você. Papa pra gente. Eu me lembro de você, a bonita época, naquela época do esclarecimento popular, na época Jango. Você foi diretor do Serviço Nacional de Teatro, um dos últimos do governo Jango. O Serviço Nacional de Teatro hoje se chama Funarte, é o Antônio Grassi que está lá. Aí você sempre foi sobre a psicanálise reichiana, o William Reich, você já tinha descoberto Reich naquela ocasião? Não, ainda não. Não. Eu descobri Reich por causa do teatro também. Eu estava assistindo uma peça em Paris, chamava-se Paradise Now, do Living Theatre. E me espantei, eu achei extraordinária aquela visão completamente diferente da estabilidade esquerda. Né? Judith Malina. Eu acabou o espetáculo, eu estava completamente deslumbrado, fui conversar com eles, perguntei de onde vem essa ideia de conceber o espetáculo assim. Foram presos em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Ele disse, não, é William Reich. Você não é psicanalista, você não estudou? Mas só que na minha formação psicanalítica não me ensinaram o Reich, não. Excluíram. E o Reich era um grande psicanalista, primeiro assistente de Freud, né? Mas que depois contestou. Mas alguém no Brasil já tinha descoberto o Reich? Já. Gaiarsa, talvez. Gaiarsa. O Gaiarsa, quando eu... Mas eu vi as coisas do Gaiarsa falando, não entendia nada, porque não me interessava mais por psicologia. Me afastei completamente. Com a desilusão com a psicanálise, eu não quis mais saber de psicologia. A psicanálise faz mais perguntas do que tem respostas? Não, acho que ela fantasiou muito, ela não é científica. Fala com toda a liberdade que você talvez não possa ter usado, você sempre usou. Mas alguma coisa que você não pôde ter falado, olha para lá e fala, porque ninguém assiste mesmo esse programa, você fala o que você quiser com toda a liberdade. Roberto. Olha, hoje eu luto, do mesmo jeito que eu lutei a minha vida inteira, contra a hegemonia dos Estados Unidos para acabar com o capitalismo. Ele está no fim, eu sei que ele está no fim. A queda das torres de Nova York foi o início do fim do capitalismo. E eu espero, eu luto muito que isso acabe para surgir uma nova forma de governo no mundo que seja baseada nas ideias anarquistas, que são ideias de fraternidade, de autogestão e de criatividade. E socialismo, mas um socialismo libertário, não aquele socialismo autoritário que foi implantado na Rússia. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Eu quero absorver intensamente toda a tristeza do mundo, as esperanças não alcançadas, os filhos que não nasceram, o pranto de mães desconsoladas. Eu quero sentir profundamente toda a dor de não ter amor, não ter paz, não ter futuro.
pelo trabalho rotineiro de cada dia, a comida sem graça e fria, a desigualdade, a injustiça, o olhar distante, toda a dor da infelicidade. Eu quero aguardar a catástrofe silenciosamente e com o meu cansaço estafante e descomedido pelo excesso das palavras, das mentiras, das ilusões, dos pesadelos, tantos. O horizonte se distanciando, longe, longe. Eu quero chorar muito. Eu quero chorar muito sem nenhum constrangimento, sem parar, sem parar. Eu quero ser tragado pela realidade e me esconder na sombra de minha insignificância, para que num momento distante, se houver, eu possa despertar para um mundo agradável e melhor. Civilization.